Olá! 26 anos após o fim da ditadura militar no Brasil, o país ainda busca uma democracia, onde as eleições se realizem de forma mais livre e mais justa. Um cenário político onde o voto não seja usado como moeda, mas como exercício da cidadania. Em 2010, foi aprovada a Lei da Ficha Limpa, que pretende dar transparência às eleições. Esse é o tema do Checkmate de hoje. O que mudou com a aprovação da lei que combate a corrupção eleitoral? Quais são as perspectivas futuras do projeto que quer acabar com a impunidade no país? Para debater o assunto, o Checkmate recebe Moacir Assunção, jornalista, professor, pós-graduado em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e autor do livro Ficha Limpa, a Lei da Cidadania. Moacir, é um prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. Que isso, eu que agradeço, Helena. É sempre um prazer falar com vocês aqui da TV São Judas, com o pessoal do programa Checkmate, e discutir esse tema que é fascinante, é muito importante. Acho que é um tema fundamental para a gente falar do futuro do Brasil, né? Obrigada. Moacir, resumidamente, o que é a Lei da Ficha Limpa? Bem, a Lei da Ficha Limpa, aprovada a partir de uma grande pressão da sociedade civil organizada, né, é uma lei que proíbe, que não permite que pessoas que tenham sido condenadas por um rol de crimes em segunda instância ou que tenham renunciado ao mandato para escapar de processo de cassação possam se candidatar novamente. Quer dizer, então ela exige que o político, na hora do registro da candidatura, na hora que ele vá registrar a sua candidatura, ele tenha uma vida pregressa limpa. Ou seja, ele receba o mesmo tratamento que qualquer pessoa que, quando começa a trabalhar, a primeira coisa que se pede é quero o seu atestado de antecedentes. Mas, assim, nos últimos anos, grupos sociais não partidários se reuniram no MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e decidiram declarar guerra, né, guerra à corrupção eleitoral. Eu gostaria que o senhor me explicasse como é o trabalho desse movimento e quem são essas pessoas. Bem, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, do qual eu me orgulho de alguma forma participar com o livro e com outras atividades, acabei me tornando um pouco militante da causa, reúne 46 ONGs, entre elas algumas grandes ONGs como a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, entre vários outros sindicatos, ONGs de expressão nacional. Esses são todos militantes da sociedade civil, tem uma expressão nacional, então, e exatamente esse grupo se organizou pela primeira vez, idos dos anos 90, cansado de ver notícia de corrupção e que não se fazia nada, quer dizer, os políticos se negavam a cortar na própria carne e não tiravam de cena os seus políticos corruptos, que são a minoria, na verdade, só que é uma minoria estridente, né? Então, esse grupo se organizou, a partir de vários seminários promovidos pela CNBB, e aí, atualmente, o MCC é dirigido, entre outros, pelo Chico Ita, que é um militante social, que foi um dos criadores do Fórum Social Mundial. Outro é o juiz eleitoral Marlon Reis, juiz eleitoral do Maranhão. Essas pessoas, então, se organizaram e lançaram um primeiro projeto de lei de iniciativa popular, consubstanciado em um artigo da Constituição que permite isso, mas que até hoje foi muito pouco usado. Se organizaram e fizeram, então, criaram a primeira lei de iniciativa popular, que foi a Lei 9840 de compra de votos, que pune com a cassação aqueles políticos que reconhecidamente compraram votos. Essa lei foi lançada em 99, pegou, como se diz, ela já afastou aproximadamente 1000 políticos desde que foi editada em 99. E aí esse mesmo grupo se organizou para, em 2010, lançar então a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135/2010, que vem a ser exatamente essa lei que afasta do convívio, tenciona afastar do convívio os políticos que tenham condenação. E quais foram os maiores empecilhos enfrentados, né, para a aprovação dessa Lei da Ficha Limpa? Olha, de toda a ordem, né? Primeiro, em alguns momentos, em algumas regiões, porque foi feita uma coleta nacional de assinaturas, né? Em algumas regiões, as pessoas tinham medo. Em regiões do interior do Nordeste e da Baixada Fluminense, por exemplo, as pessoas tinham medo de assinar a lista porque achavam que ia ser perseguido de alguma coisa. Então, o primeiro empecilho foi, em parte, o medo. As regiões dominadas por grupos de tráfico, de milícias, as pessoas... Então, a falta de participação cidadã era um empecilho também. E depois, o desinteresse natural dos políticos profissionais, porque essa lei
Quer dizer, o que acontece? Essa lei é uma lei que transfere à cidadania o direito de participar da política para o cidadão comum, tira das mãos do político o poder de fazer leis. É claro que isso não agrada aos políticos de uma maneira geral, né? Então, o político tem que obedecer porque isso está previsto na Constituição, não é nenhuma invenção do MCCE. Está previsto, só nunca tinha sido regulamentada. Mas essa lei é uma lei que nasceu do anseio popular, não é uma lei criada por nenhum parlamentar, embora vários tenham tentado se apossar da lei. Dizer que eu colaborei e eu fiz a lei. Não, a lei é popular. Não foi feita por nenhum deputado em particular. É bom deixar isso claro. É bom deixar isso claro, para as pessoas não confundirem, né? Até para candidatos não se elegerem através de uma lei, pois né? Pois é, houve uma tentativa nas últimas eleições. A lei da ficha limpa foi o tema mais comentado das eleições de 2010. Foi o tema que mais se falou em todos os momentos, né? E muita gente tentou se aproveitar dessa grife, desse fato da história da ficha limpa para se eleger, né? Mas os empecilhos são de toda a ordem, né? Jurídicos, judiciais, políticos. Essa grande mobilização social que teve para aprovação da lei da ficha limpa, ela aconteceu também para aprovar a lei que coíbe a compra de votos? Sim, sim, em menor escala, mas também aconteceu naquele período. Quando a lei foi aprovada, a lei de compra de votos em 99, havia uma investigação grande aqui em São Paulo chamada Máfia dos Fiscais, em que uma dona de academia denunciou fiscais da prefeitura que a estavam achacando. Recentemente até a Iara, essa pessoa, ela até ficamos amigos que ela participou de um evento do MCCE. E aí houve uma mobilização em menor escala, mas também semelhante a essa, que resultou na aprovação que na ocasião foi recorde, em tempo recorde, né? Foi aprovada, a lei passou por todas as comissões, foi aprovada em um tempo recorde. E o que mudou com essa lei que coíbe a compra de votos? De lá para cá, o que mudou? Olha, o que mudou é que aí a população passou a ter, o judiciário, né, quer dizer, a sociedade civil passou a ter um instrumento para, de fato, afastar o político que compra votos rapidamente. Porque o que acontecia antes da lei de compra de votos? O político era denunciado, muitas vezes se comprovava que ele comprou votos, mas a lei é muito lenta no Brasil, a justiça é muito lenta, lamentavelmente. E, como diziam os bons juristas, quando a justiça é lenta, ela é injusta, ela não faz justiça. Então, quando vinha a condenação, muitas vezes já tinha passado todo o mandato do político. Ele tinha assumido, respondendo o processo, mas no fim ele era condenado, mas já tinha acabado o mandato dele, então perdia o objeto. E com a lei de compra de votos, não, a tramitação é muito mais rápida, e aí houve casos de governadores que foram cassados. O governador da Paraíba foi um exemplo, o governador do Maranhão foi outro. Governadores cassados no exercício do mandato, o cara tinha 2 anos de mandato, ele era cassado efetivamente. Quer dizer, a tramitação ficou muito mais rápida, as provas mais simples, e aí isso permitiu que mais ou menos, aproximadamente 1.000 políticos de vários escalões, a partir de governadores até vereadores e prefeitos, tivessem sido cassados por algo que era quase institucionalizado no Brasil. Quer dizer, todo mundo sabia que havia compra de votos. Era uma coisa flagrante. No entanto, nunca tinham sido punidos devidamente. E com a lei, passaram a ser punidos. E o interessante é que a lei, quando pune um político, a lei de compra de votos, ela começa a funcionar para outra lei. Quer dizer, alguém que foi punido e foi cassado por compra de votos não pode ser candidato, no cenário atual, nas eleições seguintes, porque ele respondeu o processo, foi condenado em segunda instância. Então, uma lei acaba favorecendo a outra. Foi uma criação engenhosa do MCCE, de forma que uma lei justifica a anterior, né? Então, quer dizer, isso cria uma situação que deixa os políticos corruptos muito preocupados, porque eles podem ser cassados e eles podem não se eleger. Quer dizer, você sabe que esse pessoal, quando mexe no bolso deles, é que a coisa realmente pega. Enquanto há só uma condenação moral, não tem problema. Mas quando se mexe no bolso, quando se tira o poder, porque o poder de um simples prefeito é gigantesco, o cara tem a caneta na mão, né? Ele pode ordenar compras e ele tem muito poder, de fato, né? Se tira a caneta da mão dessa pessoa, ele perde todo o poder, né? Moacir, no livro Ficha Limpa, você diz que a lei da ficha limpa é uma das maiores conquistas da cidadania brasileira da última década. Por quê? Sim, ela deu para as pessoas algo que é sensacional e que, lamentavelmente, você faz qualquer pesquisa de opinião, você percebe o seguinte: os políticos e os parlamentos são sempre, junto com o judiciário, em certo momento, são sempre os últimos colocados em credibilidade.
pergunte qual a opinião geral do senso comum de um político. Todo mundo vai associar com corrupção, porque a gente está acostumado a ver isso na TV, nos jornais, no rádio. Então, a lei da ficha limpa, ela permitiu que as pessoas pudessem externalizar isso aí, pudessem dizer para o corrupto, olha, você está sob vigilância, tome cuidado que nós vamos te pegar. Então, criou uma situação que, pela primeira vez, as pessoas se sentiram, de fato, representadas. Puxa, a lei é para mim. Eu participei de várias coletas de assinatura da lei da ficha limpa no Ibirapuera, no Centro Cultural, em vários lugares diferentes. E as pessoas diziam o tempo todo uma coisa que nos deixava emocionados, nós que estávamos lá como voluntários. Dizia assim, pô, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. Eu estou sentindo que alguém está fazendo alguma coisa, isso é sensacional, porque você ouve as pessoas falarem, mas elas não fazem efetivamente nada. E a lei tem o aspecto prático de dizer para o político corrupto que ele tem que tomar cuidado. E o aspecto prático de mostrar para o cidadão que ele é capaz de mudar essa realidade. Essa realidade não é intocável, quer dizer, não é como a lei da gravidade que a gente está condenado a viver com ela. A lei da gravidade não tem jeito de revogar, mas a corrupção não é uma realidade factual colocada e que não tem como mudar. É claro que tem. A gente vê exemplos diariamente que é possível mudar essa realidade. E a lei da ficha limpa foi algo que galvanizou esse esforço da sociedade nesse sentido e que permitiu que a gente tivesse a possibilidade de sonhar, pelo menos, com um país melhor, onde a gente possa legar para os nossos filhos um país mais justo, um país mais ético, mais honesto, um país em que as pessoas respeitem as leis e que não se apropriem do que não lhes pertence. Isso é um ganho sensacional. Então, exatamente por isso que eu acompanhei muito a trajetória dessa lei desde o início, como tinha acompanhado da 9840, e acabei me tornando um militante da causa, porque uma história tão sensacional, que ajudou a mudar tanto a história do Brasil, que eu achei que ela merecia ser guardada como um documento, como um livro, que a pessoa pudesse depois manusear, um livro em forma de manual, que seria um livro pequeno, simples, escrito de uma forma simples, para que as pessoas possam guardar essa publicação e possam cobrar os políticos da aplicação dessa lei, de fato. Bom, se para a sociedade mudar, as pessoas precisam ter mais educação e mais engajamento político? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. O Cheque Mate volta já. O Cheque Mate está de volta com o jornalista Moacir Assunção. Moacir, a política ela deve ser sempre debatida, mas como isso é possível em um país que não valoriza a educação? Isso é um problema seríssimo, né, Eliane? É uma coisa assim que a gente tem uma grande dificuldade de lidar com isso. A gente teve uma colonização em muitos aspectos muito torta, muito tortuosa, com baixa possibilidade de participação popular. Essas coisas todas existem, né? Mas, exatamente por causa disso, a gente deve, de alguma forma, tensionar essa história para que isso vire. E as pessoas têm dificuldade de conviver com a questão da política exatamente porque elas veem sempre casos de corrupção acontecendo. Quando você traz alguma coisa que seja positiva, porque a gente sabe que a maior parte dos políticos não é corrupto, né? É uma minoria estridente que faz barulho e uma outra grande parte é omissa, né? Mas a política não é sinônimo de corrupção. Na verdade, o que a gente está falando é de alguma coisa... A política, na sua acepção, é tudo que a gente faz nas polis. É a movimentação dos homens nas polis, nas cidades. Então, todos os nossos atos são políticos, na verdade. O tempo inteiro a gente está fazendo política. O tempo todo, nós somos políticos, estamos fazendo política nesse momento, né? Então, a gente precisa explicar para as pessoas que isso é muito mais amplo do que simplesmente política partidária. E é quando as pessoas veem as coisas boas acontecerem, elas se interessam, elas passam a ter um maior interesse. Há cerca de 2 anos eu levei alguns alunos para assistir uma palestra no Estadão, onde eu trabalhava na ocasião, e reuni os presidentes dos partidos, e me surpreendeu porque foi um senhor que era o pai de uma aluna minha, ele era um simples porteiro de prédio, e ela me disse que depois o homem passou a gostar de política, passou a ler os cadernos de política dos jornais e passou a debater política. Passou a entender, né? Passou a entender, olha que coisa impressionante. O que a gente entende, a gente acaba gostando. Então, exatamente, a gente não gosta porque a gente tem uma rejeição, exatamente porque não conhece, não sabe, a gente não sabe que a gente pode usar a política para melhorar a nossa vida em nível simples, do cidadão mesmo.
e que ela tem esse papel. É que alguém rouba esse papel da gente. E a gente se fecha e permite que roubem, né? Moacir, a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010, ela foi efetiva ou algum político e algum partido conseguiu achar uma brecha na lei para poder eleger algum dos seus candidatos? Olha, a lei, num primeiro momento, ela teve efetividade, afastou um monte de gente com muitos problemas, entre eles o senador Jader Barbalho do Pará, o Joaquim Roriz de Brasília, gente que era praticamente dona dos seus estados, né? Ela teve efetividade, lamentavelmente, por uma interpretação que eu considero extremamente equivocada. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu depois que a lei não tinha validade para aquelas eleições, porque ela tinha sido aprovada exatamente no mesmo ano que aconteceram as eleições. E é um preceito constitucional que diz que a lei só pode valer se ela for aprovada um ano antes. O que é uma interpretação equivocada, porque a mini-reforma eleitoral também foi aprovada no ano, pelo Congresso, no ano de eleições e valeu no mesmo ano. Então, 2 pesos e 2 medidas. Né? Mas, enfim, aí isso acabou liberando alguns políticos que estavam presos pela lei da ficha limpa. Então, em alguns casos, escaparam, mas, de qualquer maneira, provocou uma repercussão tão grande na sociedade que eu tenho notícia de muita gente que ia participar, gente ligada ao crime organizado, ligada às milícias, ao tráfico de drogas, ia participar, poderia eventualmente se eleger. A gente teve um caso aqui em São Paulo de um rapaz que, de acordo com a polícia, era ligado ao PCC e ainda teve 200 mil votos, por muito pouco não se elegeu deputado. Quer dizer, essas pessoas, o cara desistiu na hora quando ele ficou sabendo da lei. A lei inibiu, né, já inibiu, falou, poxa, eu vou me candidatar, eu já vou ter minha vida exposta. O Supremo está analisando a constitucionalidade da lei. Gostaria que o senhor comentasse isso. Pois é, realmente existe uma possibilidade concreta de que o Supremo venha a julgar inconstitucional a lei. O que é, primeiro, por 2 razões. Primeiro, esse preceito constitucional da anterioridade, quer dizer, a lei tem que ter sido aprovada no ano. E a outra questão é o que fala da tal presunção de inocência, que diz que não se pode condenar alguém antes que ele recorra em todas as fases para poder provar sua inocência. Só que o que costuma acontecer no Brasil? Como você sabe, a gente já comentou, nossas leis são muito lentas. Um político com peso, com dinheiro, ele jamais será condenado em última instância. A gente tem muitos casos de políticos poderosíssimos que têm uma série de problemas com a justiça, mas nunca foram condenados. Por quê? Porque tem bons advogados, porque a lei brasileira permite 4 instâncias recursais, é a única lei do Ocidente que permite isso. Então, quer dizer, vai se recorrendo. Essa tal de presunção de inocência, na visão do MCCE, e creio que da sociedade civil, vale para o direito penal. Quer dizer, alguém não pode ser acusado de um crime e aí ela tem que se defender, de fato. Mas não vale para a lei eleitoral, porque isso não é punição, é condição. Quer dizer, a pessoa não pode se eleger porque ela tem problemas criminais. Mas não é uma punição, ela não está punida. Se ela resolver esses problemas criminais dela, se ela for declarada inocente, ela volta a ter a ficha limpa. Só que não é o caso. O que acontece no Brasil é que esses políticos poderosos, o próprio STF, em toda a sua história, até onde eu me lembro, eles condenaram 4 políticos. Quer dizer, nunca foram condenados, nunca serão. A lei brasileira é muito frágil para condenar esses políticos poderosos. Então, o que vai acontecer? Se o STF cometer esse absurdo, eu considero um completo absurdo, sugiro que os cidadãos se organizem, entrem no site do STF, protestem e, de alguma forma, a gente consiga reverter essa tendência, porque se isso acontecer, quer dizer que está tudo liberado. Você pode roubar, você pode fazer o que quiser, que não acontecerá nada. Haja vista, recentemente, o Congresso liberou aquela deputada, filha do Joaquim Roriz, Jaqueline Roriz, que foi flagrada recebendo dinheiro de corrupção, 50 mil reais. Esse mesmo valor, essa mesma situação, caçou o Arruda, que era o governador do Distrito Federal, apoiado pelo Roriz, que é o pai dela. E ela foi absolvida, quer dizer, os deputados se esconderam no voto secreto. Se escudaram no voto secreto, que é uma aberração também, para não assumir em frente às câmaras, em frente à opinião pública que defende uma corrupta. Quer dizer, é uma coisa muitíssimo complicada, né? Tem alguma mudança prevista para essa lei nos próximos anos? O que a gente espera é que ela tenha vigência total na eleição de 2012 e aí que ela, de repente, realmente possa produzir efeitos. Ela possa, de alguma forma, produzir efeitos porque ela vai estar em sua plena vigência. E a gente sabe que é no âmbito municipal, quando envolve prefeitos, é que a coisa da corrupção tende a pegar mais forte. Que é o prefeito que lida com a chave, com o cofre da cidade, né? Então, ele lida lá com as questões mais comezinhas, de transporte, habitação,
todos os temas, meio ambiente, os temas que dizem respeito à cidade. Então, a gente espera que ela esteja em vigência total e que ela possa barrar muitos fichas sujas que vão tentar se candidatar, porque, no final das contas, a imunidade parlamentar, que é uma coisa que surgiu para proteger as opiniões dos parlamentares, surgiu na Inglaterra, com a democracia de fato, que é bastante interessante, e no Brasil ela virou, lamentavelmente, impunidade parlamentar. A lei da ficha limpa, sozinha, ela é capaz de combater a corrupção? Bem, se a gente disser que ela sozinha combate, estaremos nos iludindo, né? Ela não combate efetivamente sozinha, ela é um instrumento importante para isso, né? O que vai combater a corrupção é mesmo a mobilização popular, as denúncias da imprensa, as pessoas acompanharem, conseguirem escolher direitinho quem são seus candidatos, pesquisarem, não se deixarem enganar pela lábia de político. Quer dizer, começar a questionar mais, né? De fato, realmente fazerem valer seus direitos. Aí isso não é que acaba, mas a gente consegue diminuir bastante, né? Corrupção existe desde que o homem é mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe. Então, ela existe em maior ou menor grau em todos os países. A diferença é a tolerância da sociedade para com ela, né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, você vê as pessoas mais tolerantes com esse tema. E não deveria ser, porque não é uma questão moral, não é porque o cara está me roubando, não é uma questão moral. O dinheiro que ele está me roubando, e que é muito dinheiro, quase sempre serviria para fazer posto de saúde, posto de segurança, habitação, transporte, as coisas mais importantes na vida da pessoa. E esse dinheiro está sendo desviado, né? A gente teve notícia de prefeito que o dinheiro desaparecia da habitação e era usado, o dinheiro da merenda das crianças estava sendo usado para comprar uísque para as recepções da prefeitura. Quer dizer, é um absurdo completo, as crianças com fome na escola e o prefeito gastando com uísque. É um negócio que não tem pé nem cabeça. Então, a corrupção não é uma questão simplesmente moral, ela tem que ser vista como um golpe de fato na vontade popular e como algo que faz com que nossos impostos sejam muito caros. O brasileiro paga uma quantidade imensa de impostos, né? Boa parte desse dinheiro, lamentavelmente, é desviado para a corrupção. Então, a gente tem que identificar esses dutos por onde sai esse dinheiro, saber quem são as pessoas que lidam com isso e puni-las severamente. Nós não queremos esse tipo de pessoa, não queremos no nosso convívio. Eles têm que ficar segregados, afastados, têm que ser efetivamente punidos, têm que perder seus bens quando couber, e isso vai fazer com que a corrupção diminua bastante. Ela é muito grande, né? A gente tem um dado aí de alguma coisa que a corrupção envolve alguma coisa perto de 100 bilhões de reais por ano. É um dinheiro que é o PIB maior do que 90% dos municípios brasileiros. Então, é uma dinheirama muito grande que desaparece por aí na corrupção. E a lei da ficha limpa é um instrumento para coibir isso que, combinado com outros instrumentos, como a própria lei 9840, ela se efetiva, combinada com a participação popular, com a cobrança, com a escolha dos seus candidatos, com pressões sobre os partidos. Os partidos têm muita culpa no cartório, são eles que permitem que essas pessoas, essas figuras se candidatem. Então, pressão sobre esses partidos, pressão sobre os políticos, produz resultado de fato. A gente já viu muitas vezes essa coisa acontecer. Moacir, como o programa é um checkmate, nós estamos, de uma certa forma, falando sobre faxina. Gostaria de saber como você vê o posicionamento da nossa presidente Dilma Rousseff diante das denúncias de corrupção no governo. Bem, eu acho que pelo menos até agora ela tem tido uma postura correta, ética, né? Ela tem ouvido esse clamor popular e tem afastado essas pessoas, mas é claro que também essa atuação tem limites, né? Ela também não pode desestruturar totalmente sua base, né? É que, lamentavelmente, a gente viu o PT, um partido de uma tradição, um partido de massas, com um histórico, com uma belíssima história, quando chega ao poder, em muitos momentos se render a essa política da miudeza, de tratar com deputados, de fazer alguns agrados, essa coisa toda aconteceu de fato. Mas ela tem tido uma postura, eu considero correta até agora, tem determinado sanções, tem sido mais vigilante. Recentemente, o TCU conseguiu baixar a obra do Maracanã em 100 milhões, quer dizer, é uma coisa impressionante para esse padrão. Então, acho que ela tem tido uma postura correta. Agora, a gente precisa saber até onde vai essa faxina, se ela realmente pretende continuar, porque, pelo que a gente está vendo, vai ter mais terra para tirar, vai ter mais sujeira para tirar dessa história. Então, ela precisa ver, a gente precisa sentir até que ponto vai esse interesse e essa vontade de fazer isso aí. Mas ela também não pode, ela tem os seus limites, mas ela não pode contradizer o seu discurso de posse, no qual ela diz textualmente que não toleraria corrupção.
para finalizar, as eleições, elas serão mais limpas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem visto muitos casos de deputados já desaparecendo, de políticos já não tendo mais influência no cenário. Eu acho que elas tendem a ser mais limpas, né? Quer dizer, há uma evolução natural da sociedade e é uma evolução baseada na força das pessoas, na vontade das pessoas de mudança. E isso tem feito com que, apesar dos pesares, o Brasil tenha melhorado em muitos aspectos. A gente hoje, em termos econômicos, a gente está muito bem. O Brasil é a 7ª economia do mundo, integra o grupo do G20, das economias mais importantes, das economias emergentes, né? Então, a gente precisa agora passar dessa questão econômica para a questão política. A gente precisa ter a certeza que a gente vai viver num outro século nas próximas eleições. Mas eu acho que é uma fiscalização, há uma vontade de mudar, há uma vontade que as coisas se passem de outra forma e que vai repercutir nas eleições. Acredito que elas serão mais limpas, de fato. Eu espero que a lei esteja em vigência, a lei da ficha limpa. Obrigada, Moacir, pela sua presença no programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Hoje, o Checkmate abordou o tema Lei da Ficha Limpa, com Moacir Assunção, professor e jornalista, autor do livro Ficha Limpa, a Lei da Cidadania. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.